O título da mensagem de hoje, igreja, é Espírito Santo. Esse seria o tema da palavra. Talvez até a gente possa se estender por mais cultos falando disso, porque o assunto ele começou a vir do Senhor de uma maneira bem intensa, mas parte daquilo que Deus já me entregou, eu pretendo partilhar com a igreja hoje. Então, se concentra aqui, se livra de todo tipo de distração. Se você puder, usa a tua Bíblia de forma física, porque às vezes você vai usar o aplicativo e vê uma mensagem chegando, vê alguma coisa acontecendo, isso pode te roubar, te distrair. Esse é o tempo que você separou para estar com Deus, você vê até a casa dele. Então faça isso com excelência, ofereça o melhor da tua atenção e dedicação, reverência ao Senhor, pois Ele é digno. Amém, amados? Glória a Deus. Igreja, já partindo para a introdução, existem aspectos do Espírito Santo que são inclusive usados na Bíblia para nos explicar maneiras do Senhor agir, a forma como Ele toca as nossas vidas, transforma e faz as mais poderosas revoluções. Eu não sei como você se vê a partir do momento que você começou a provar do Espírito Santo de Deus. E se você consegue fazer um exame e recapitular daquilo que você já provou, como é poderoso o agir do Espírito Santo. Ele é incomparável, até porque Ele é o próprio Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas. Jesus, quando fala da vinda do Consolador, os discípulos estão um pouco aflitos, angustiados, porque Ele está dizendo que Ele está indo. Ele está dizendo: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, lá há muitas moradas. E os discípulos começam a ficar angustiados e perguntar: mas para onde o Senhor vai? Nos diz para onde o Senhor vai, para que a gente possa ir também. E Ele está explicando, né? Eu vou para o Pai. Mas nos mostra o Pai. Vocês estão me vendo, estão vendo o Pai. Mas Ele conclui assim, Ele fala: é para o bem de vocês que eu vou. É proveitoso, é melhor que eu vá. Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei intrigado. Eu falei: mas como assim? Porque eu sempre romantizava um pouco também. Eu falava: poxa, imagina, cara, esses caras foram privilegiados, meio que querendo me inferiorizar, né? Dizendo: poxa, também os caras, sei lá, Pedro andou com Jesus, né? João andou com Jesus, Tiago, os caras caminharam lado a lado com ele. Imagina, veio ele ensinando, sentava, ele ensinava para o povo, depois separava os caras. Tipo, eu era panelinha do ungido, né? Não é isso? Eu fazia parte da galera, fazia parte da turma, estar entre os 12, não era isso? Os caras era isso aí, né? Eu falei: poxa, que privilégio. Então ele pregava para a multidão a parábola da semeadura, mas depois ele chamava os caras de canto e falava: olha, a palavra é a semente, a terra é o coração. Ele começava e discernindo tudo, explicando. Não era essa palavra que eu usava, não? Como? Destrinchar, pode ser, boa. Não era essa, mas essa funciona, amém? E ali explicava tudo para os caras, tintim por tintim, enfim, falava para os caras, eram privilegiados. Mas Jesus, quando Ele fala isso, Ele fala: é melhor para vocês que eu vá. Eu falei: mas como assim? O que poderia ser melhor do que estar andando com o próprio Jesus? O que poderia ser melhor do que caminhar lado a lado com Ele? Ele fala: porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu não vos deixarei só, e eu o enviarei. O que o Senhor Jesus está dizendo que é melhor para nós do que estar com Ele aqui em carne, ter a presença do amado Espírito Santo de Deus. E quando nós paramos para observar até o que os próprios apóstolos fizeram, os discípulos de Cristo fizeram, as suas atitudes antes da vinda do Espírito Santo e após, a gente começa a observar: não, os caras realmente tiveram um upgrade, os caras melhoraram. Nem é disso que Jesus estava falando, porque uma coisa é o Cristo encarnado te ensinando as suas palavras, outra coisa é Ele em nós, é Ele, Emmanuel, Deus conosco, é o Espírito Santo habitando em nós. Ele diz: Ele vos ensinará todas as coisas, amém? E Ele nos ensina, porque Ele nos ensina com gemidos inexprimíveis. Ele alcança lugares no seu interior, Ele muda as estruturas, Ele faz realmente uma reforma. Ele nos capacita a vivermos um novo nascimento, que vai ter o start na fé em Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, mas Ele é o selo da nova aliança. O Espírito Santo vem para confirmar o novo nascimento, amém, amados? Ele está falando disso. E se a gente olha para o próprio Pedro, um pouco antes, quando Jesus fala da cruz, ele fala: de jeito nenhum, o Senhor vai morrer.
vão ter que passar por cima de mim, eu morro junto com o Senhor. Jesus vira para ele e fala: Pedro, ainda hoje, nessa noite você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. Amém? E é o que ele faz. E Jesus alerta eles. Jesus chega a falar para eles: quando vocês se converterem, imagina isso, os caras caminharam com Jesus 3 anos e meio, e Jesus falou: quando vocês se converterem, vocês vão entender muitas coisas. Amém? A gente fala isso para um membro novo da igreja, o cara já vai ficar muito ofendido. Enfim, era massa, era sem massagem. Amém? E o que acontece? Quando eles ficam esperando, o Espírito Santo vem, eles aguardam ali no cenáculo, o Espírito Santo vem sobre eles com poder, línguas de fogo naquele lugar repousam sobre os homens, eles são cheios de poder, começam a falar em outras línguas. De repente esse que tinha negado Cristo antes se levanta de uma forma intrépida, e agora Pedro faz uma pregação, e aí você vê que o Espírito Santo está naquele homem, porque o que ele fala, muitos se assustam até. Depois das pregações de Pedro está falando, as pessoas falam: mas a gente conhece esse homem, ele tinha uma fala dura, era um homem inculto, como é que ele está falando com tanta autoridade? Porque agora há um poder fluindo sobre a vida dele. Amém? E naquele momento ali, 3.000 homens se convertem, a igreja nasce. E depois, na caminhada, esse mesmo Pedro que uma vez negou Jesus, porque ficou intimidado com a situação, com a intimidação, agora ele se recusa. Logo depois disso, ele está subindo para orar junto com João. Chegam na porta do templo, chamada Formosa. Tinha ali um coxo, um aleijado, pedindo dinheiro, pedindo esmolas. Ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ora por ele, aquele homem levanta. Daqui a pouco ele está pulando dentro do templo. E os fariseus, os sacerdotes ficam muito irritados com aquilo, mandam chamar os pais. Os pais: o que aconteceu? É mentira, ele não era aleijado, na verdade? Fala: não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, ele nunca andou. Meu filho era aleijado e agora está pulando aqui. Como isso aconteceu, eu não sei, mas é um milagre evidente. Enfim, tudo isso acontece, e aqueles homens, eles vêm para intimidar Pedro, falar para ele: não, tudo bem, tipo assim, eles iam prender, queriam matar. Eles falaram: se a gente fizer isso, vamos causar uma revolução entre o povo. Daqui a pouco eles resolvem. Então tá bom, chama ele e fala: olha, vocês vão ser livres, mas não falem mais desse Cristo. E agora Pedro vira para eles com ousadia: para mim é impossível. Daquilo que eu tenho visto e ouvido, não tem como eu não falar. Eu preciso pregar. Ou seja, o que aconteceu agora não era só uma convicção ou um amor que ele tinha por Jesus, mas agora aquilo estava vivo dentro dele, aquilo queimava tanto dentro dele, que ele fala: não tenho como não falar de Cristo. Por quê? Porque agora o Espírito Santo enchia aquele homem da presença de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje não vai ter aqueles barulhos. Não tem não? Um sonzinho aí? Eu não estou ouvindo não. Aí tá? Acho que aqui que não está então. Então tá aí para vocês aí, tá bom. Amém, amados? Então e nesse agir do Espírito Santo poderoso, há alguns aspectos que a Bíblia ela nos mostra, ela sinaliza, ela aponta, que nos ajuda a entender esse movimento do Espírito Santo poderoso, amém? Causando transformação em nossas vidas. Há algumas semanas atrás, nós falamos muito aqui sobre as águas do Espírito, sobre Jesus falando que nos daria de beber águas, e do nosso interior fluiriam, amém, rios de águas vivas. E dessa mesma verdade, amados, nós vamos avançar um pouco, mas falamos dessa forma como o Senhor ele relaciona o mover do Espírito com o mover das águas. E da mesma forma como a gente pode olhar que a vida ela se torna impossível sem água. Qualquer lugar sem água não vai ter vida, e quando você leva água, você muda a realidade de qualquer lugar. É a mesma relação com o Espírito Santo. Alguém sem a presença do Espírito Santo fica sem a vida de Deus, fica morta espiritualmente. Há a necessidade desse Espírito que é como águas fluindo sobre as nossas vidas, trazendo vida, trazendo a capacidade de produzir, de ter fertilidade no Espírito, de trazer vida a tudo que está ao nosso redor. Amém, amados? Onde não há água, não há vida. Onde não há o Espírito, também não há. Dessa mesma forma,
amém? Assim também é essencial a presença do Espírito Santo, para que haja vida de Deus em cada um de nós. Além disso, o agir da água é algo que provoca a limpeza, provoca uma purificação. A água, ela hidrata, ela refresca, e a presença do Espírito Santo faz a mesma coisa. Ela nos traz um refrigério, ela nos sacia a nossa sede. Como é difícil tentar andar com Deus sem sentir Deus, amém? Quando provamos estações de sequidão no Espírito, é desafiador, mas daqui a pouco Ele vem. E quando Ele vem, quando Ele nos enche da sua presença, não só numa visitação, mas num derramar do céu sobre nós, é como alguém que está morrendo de sede e encontra águas. Você é saciado, você é hidratado, você é renovado. Muitas vezes o que nós precisamos não é que os nossos problemas sejam solucionados, não é que as nossas tribulações sejam removidas, ou que não existam adversidades. Às vezes o que simplesmente que nós precisamos é que a presença de Deus esteja sobre nós, e ela nos capacitará a enfrentar as tribulações, as adversidades, ou seja, o que vier. Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele acaba de perder um filho, ele fala a respeito disso. Ele acaba de descobrir o pecado dele, porque o profeta Natan taca na cara dele. Ele descobre o quanto ele era impuro ainda. Ele ora e clama para que seu filho não morresse, mas o Senhor leva esse menino. E é quando ele escreve o Salmo 51, quando você olha a conclusão daquele salmo, é uma confissão de pecados. Mas quando ele aponta e revela o seu coração, no final, ele diz assim: Senhor, só não retira de mim o teu espírito, renova dentro de mim a alegria da tua salvação. Aquele homem poderia perder tudo, poderia perder o reino, poderia perder a sua saúde, poderia perder a sua família, mas uma coisa ele não queria perder de forma nenhuma: não retira de mim o teu espírito. E essa era a grande diferença de Davi, essa era a marca de Davi, porque foi um homem que teve muitas falhas, mas ainda assim ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele ama o seu Deus, amém, amados? Glória a Deus. As escrituras se referem ao Espírito Santo como chuvas. Isso está lá em Joel capítulo 2, versículo 23, como torrentes de águas também em Isaías 44:3, como rios, que foi praticamente o texto-chave quando nós falamos a respeito das águas do Espírito e dos rios que o Senhor Jesus faz fluir dentro de nós, que está lá em Ezequiel 47. Todos esses textos vão falar desse fluir. Eu vou ler só um, que está lá em João 7, versículo 37 até o 39, diz assim a palavra do Senhor: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém, amados? Então, esse texto eu fiz questão de ler só para deixar claro que o Senhor, Ele usa essas referências, assim como Ele usa das águas, Ele usa também para falar do Espírito. Ele usa a referência dos ventos, do fluir, do movimento dos ares, para falar a respeito da movimentação e do agir do seu Espírito Santo. Também essa referência que nós vamos falar hoje, amém, amados? O Espírito também nos é apresentado como vento. Então agora eu quero pedir que você feche os seus olhos. Se você puder, curva a tua cabeça como referência ao Senhor que está aqui. Vamos orar para que Ele fale conosco. Peça a Ele revelação, presença, poder sobre a tua vida hoje. Que você possa sair daqui, todos nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, mas possamos sair cheios da presença de Deus. Pai amado, te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de nos reunir como igreja aí, de anunciar a tua palavra. O que te pedimos é: fala conosco. Nos dê, Senhor, do pão vivo que desceu do céu. Nos dê de beber das tuas águas, e sopra, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Sopra da tua presença.
Olha para cada um, o Senhor conhece a realidade, o levantar e o deitar, conhece os nossos corações, o quanto nós necessitamos do Senhor. Derrama sobre nós, Pai, sopra sobre nós, dá-nos a Tua palavra de uma maneira a sermos transformados pelo poder que há nela, que ela possa alcançar o interior de cada um de nós aqui, e possamos ser transformados e também aproximados do Senhor. Que tudo aquilo que tem tentado nos afastar ou provocar uma distância da Tua presença em nossos corações, isso seja removido hoje, e possamos nos encontrar no lugar onde a Tua presença se manifesta, possamos ser instrumentos da manifestação da Tua glória nessa terra, nessa geração. Para isso precisamos, Pai, ser moldados pela Tua palavra, instruídos, impulsionados, exortados pelo Teu poder. Fala conosco hoje, eu como Teu servo me humilho na Tua presença, nesse altar, dependo e preciso do Senhor. Me toma nas Tuas mãos e faz a Tua obra, abençoando a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui hoje, nos conduzindo nesse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus, pois Ele é digno. Amados, o Espírito Santo também nos é apresentado como vento, assim como eu já disse. E há duas traduções, tanto no Antigo Testamento como no Novo, talvez a mais usada. No Antigo é claro que é o hebraico, no Novo o grego. E no hebraico a palavra traduzida por Espírito, quando vai falar do Espírito Santo, é a mesma palavra usada para falar de vento, é a palavra ruah. Parece que está falando rua, mas é R-U-A-H quando você translitera ele do hebraico e vai trazendo para o português, amém? Que a referência dela no grego é pneuma, que vai falar também, daí veio o pulmão, que é o lugar que movimenta o ar dentro de nós, amém? E há várias passagens que usam ambos para traduzir isso por vento, brisa, fôlego, ar. Mas a verdade é que ela traz a conotação de um ar em movimento. Ela não é usada para falar simplesmente de um ar atmosférico, ela é para falar de um ar em movimento, como se ela falasse mesmo de um vento, daquilo que sopra, de algo que movimenta as coisas, de um vento que sopra e talvez traz influência sobre os telhados, sobre as árvores, aquilo que traz movimento sobre a criação. A primeira vez que ela surge nas Escrituras é logo no início, quando o Senhor cria os céus e a terra, e Ele fala que o Espírito de Deus, ali é Ruah Elohim, o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face das águas, então o Espírito pairava sobre a face das águas, é Ruah Elohim, pairando sobre a face das águas. Essa é a expressão que é usada ali. E essa mesma palavra depois é usada lá em Gênesis 2, se não me engano, no versículo 7, quando o Senhor Ele forma o homem do barro e agora Ele sopra fôlego de vida no homem. De novo a mesma palavra Ruah, que está falando do sopro de Deus para dentro de um homem. Então o homem se torna um ser vivente, é Deus soprando esse vento de vida na sua criação, amém, amados? Glória a Deus, estão comigo? Eu separei um texto aqui, foi Gênesis 1, 2, E a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruah Elohim, se movia sobre a face das águas, amém? E ele também está lá em Ezequiel 37, vamos ler? Abra comigo lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 7, acho que até o 14 mais ou menos nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: eu profetizei conforme a ordem recebida. Nós estamos aqui numa situação que é uma visão do profeta Ezequiel, amém, amados? É importante dizer, porque algumas pessoas já me perguntaram: pastor, mas para onde foram os guerreiros que levantaram no vale de ossos secos? Aquele exército, depois que Deus levantou de uma forma milagrosa, eles foram guerrear contra quem? Foi, não, irmão, ali foi só uma visão. Deus estava mostrando a realidade da sua nação Israel e falando para o profeta profetizar que eles estavam como mortos. Era uma nação, mas tinha virado um vale de ossos secos. Então ele tinha que profetizar sobre aquela nação, porque aquilo ali ia acontecer. É mais ou menos um ato profético, o que ele está inspirando o profeta aqui, amém? Então ele tem
essa visão, ele está no meio da visão aqui, amém, amados? Só não vou ler do início, não ficar muito longo, só estou te explicando aqui. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, aqui está Ruá, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram-se de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secarem, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Amados, isso acontece. Ezequiel, ele realmente profetiza sobre a nação, e o que começa a acontecer depois é um mover. A gente teria que ir buscar muitos contextos históricos, mas há um mover de arrependimento, há um mover de conversão, há um mover de se voltar o coração, e aquele que está distante de Deus, nós sabemos, está morto, amém, amados? Todos que estão afastados do Senhor estão mortos. Por quê? Porque todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Isso aconteceu desde o início. Foi isso que Deus alertou a Adão. Fala: se você transgredir, se você pegar do fruto que não é para pegar, da árvore que não é para pegar, morrendo morrerás. Essa também é a tradução original. Normalmente nas nossas Bíblias está certamente morrerás, porque ficou uma coisa muito redundante, fica até estranho. Como assim morrendo morrerás? E traz uma ênfase. Tanto é que Adão vive 900 e tantos anos, e os homens daquele tempo viviam cerca de 900 anos, um pouco mais até. Mas uma vez que o pecado entrou, a morte mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. E nós que já nascemos com essa natureza, porque dali do Éden existia uma lei que todos iriam se reproduzir conforme a sua espécie. Uma vez que o pecado entrou, todos nós já nascemos com essa raiz do pecado. Ou seja, não passaremos muito de 80, 90 anos, amados, amém? Uma vida curta. A Bíblia fala que é como um sopro, não fala nem que é como a relva, fala que é como a flor da relva, que daqui a pouco bate o vento, leva, e ninguém sabe mais onde que ela estava. E isso é a nossa realidade. Mas quando nós somos novamente conectados em Deus, nós que somos uma tricotomia, amém, amados? Somos também feitos de três partes: corpo, alma e espírito. O corpo tem aqui essa vida, o espírito está como morto, e a nossa alma são toda a nossa consciência, toda a tua memória, as coisas boas, seus sentimentos, enfim, tudo que está aí. O espírito, quando ele recebe através da fé em Jesus Cristo, novamente a conexão em Deus. Por quê? Porque recebeu um perdão dos pecados, amém? É isso que Jesus fez. Isso que faz com que o seu sangue seja o mais precioso sangue, um sangue santo e sem pecado. Como ele não vem da raiz de Adão, mas ele vem como Deus divino que é, nasce sem pecado. E Maria concebe virgem, porque ela concebe de quem? Do Espírito Santo. Ela concebe de Ruá, Elohim, amém? De Espírito de Deus. Então ele traz a natureza de Deus.
E aquilo que foi descaracterizado, como nós fomos criados, a imagem e semelhança do Senhor, em Jesus nós nos tornamos novamente, caminhando com Ele, a imagem e semelhança do nosso Criador. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja Jesus Cristo. Nós vamos nos despindo do velho e vamos nos revestindo do novo agora, para nos tornarmos a imagem do nosso Senhor. E quem faz essa obra? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que pega cada um de nós que estávamos como um vale de ossos secos, sem vida em nós, com os corações totalmente voltados para as coisas dessa terra, com os corações conturbados com as dificuldades que enfrentamos, e agora Ele sopra em nós vida de Deus. Ele é o selo da aliança, Ele passa a habitar em cada um de nós. Paulo fala disso, fala: vocês são templo do Espírito Santo de Deus, não sabem vocês que são moradas do Deus Altíssimo? Porque o Senhor passa a habitar em cada um de nós. Jesus anuncia isso, fala disso, e agora, quando Ele já está ressurreto, depois da ressurreição, lá no capítulo 20, abra sua Bíblia comigo em João 20, verso 19, Ele faz algo muito parecido, tanto com que o profeta Ezequiel fez, como o Senhor fez também no início da criação. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia, João 20, 19, daquele primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Ou seja, Jesus morreu, tinha acabado de morrer crucificado. Ele sabia que os judeus, os fariseus, queriam prender eles. Eles estão agora sem saber muito o que fazer, sem muita direção, mas eles se reúnem na casa, estão orando, estão angustiados, trancam as portas. Nesse momento, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. É até interessante, né? Que como é que a porta está trancada e esse cara entra? Esse cara, o Senhor entra naquele ambiente, amém, amados? A sua matéria estava diferente, amém? E Jesus agora entra no meio deles e Ele diz: paz seja com vocês. Sabe de onde vem teu cumprimento? Que você fala paz do Senhor? É daqui, amém, amados? Jesus está ressurreto, Ele nos ensina como devemos cumprimentar os nossos irmãos. Ele faz: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado perfurado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sabe o que eu gosto de Jesus? Enfim, muitas coisas, tudo, né, de Jesus eu gosto. Mas é muito especial como Ele, cara, ele não dá muito descanso. Isso me ensina, amém? E eu percebo na caminhada que a minha cura está no trabalho, está no serviço da obra. Todas as vezes que eu tentei tirar um pé um pouco, amados, eu só me enfraqueço na fé. Quando saio de férias, não foram muitas as vezes, mas meu amigo, passou uns 15 dias já sem pregar, já começa a ficar meio esquisito. Eu já começo a desviar uns 5 minutos, começa com a cabeça dar umas voadas assim, você fala: mas rapaz, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se aquele cara me rabiou aqui agora, se ele voltar aqui de novo agora, eu vou catar ele pelos cabelos, vou dar pelo menos um caldo nele assim. Você dá uma desviada, daqui a pouco você fala: rapaz, eu sou pastor. Depois o cara me encontra no culto lá, o que eu estou falando? Você já começa a ficar meio, você dá umas vaciladas, você fica meio assim. Não precisa também ficar 15 dias não, às vezes 3 dias sem pregar eu já fico meio esquisito já. Mas como que o serviço da obra nos auxilia, amém, amados? Todas as vezes que eu fui curado, sabe onde foi? Quando Jesus me cura aqui, é no altar. É quando eu estou fazendo, quando eu estou pregando, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. São os momentos mais preciosos e poderosos, onde eu sou renovado, onde eu recebo as respostas das minhas dúvidas, onde as minhas crises são curadas. Nunca foi diferente, nunca em nenhum momento fazer menos para Deus me ajudou. Sempre foi quando Ele me envolveu nas coisas que Ele está fazendo, é onde eu amo estar. E eu acho interessante porque os discípulos estão angustiados. Eles estavam cheios de planos que eram deles, não do Senhor. Eles queriam ver Jesus como um rei, queriam ver, enfim, Israel sendo levantado depois como uma nação poderosa. Eles viram que nada disso ia acontecer. De repente Jesus aparece, fala: olha, estou aqui, mostra a mão, mostra o lado, fala para eles: a paz. Ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Faz a conta aí. Como é que Jesus como é que foi o fim da missão dele? Como um poderoso e bem sucedido rei de Israel, foi isso não? O que tinha acabado de acontecer? Foi preso, humilhado.
crucificado. E agora ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, foi para lá que ele me enviou, eu vos envio. Quer me servir? Negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. É disso que ele está falando para os discípulos. Amém, amados? Não dá para você viver realizando as tuas vontades e servir a Cristo. É uma coisa ou outra. Aquele que ama a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim achá-la. Esse é o Evangelho. Podem te anunciar outro, mas esse é o verdadeiro. Aleluia. E com isso, olha o que ele faz. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam Roá. Sabe o que vai mudar a tua vida, meu irmão? Não é o quanto você conhece de Bíblia, não é quanta teologia você tem, também não é o quanto você trabalha para Deus, mas o quanto nós provamos do seu Espírito. Quanto somos cheios da presença de Deus. E entenda uma coisa, você é um recipiente, eu sou um recipiente, cada um de nós somos iguais. O terreno ao pé da cruz, ele é plano, amém? Sabe o que a Bíblia fala da nossa condição? Somos um vaso. Ou seja, você é um recipiente. Não cabe duas coisas aí. Ele chega a nos ajudar nisso. Ele fala: não divido a minha glória com ninguém, amém? Ou estamos cheios do nosso ego, ou estamos cheios do Espírito Santo. Ou nos esvaziamos para que Ele encha o lugar, ou vamos esvaziar a presença dEle e vamos encher de nós mesmos, ou de até outras coisas. É a mesma referência da idolatria, quando se colocavam outros ídolos dentro do templo do Senhor, como muitos reis chegaram a fazer. É isso que acontece. Agora Ele está sempre pronto a soprar sobre nós o seu vento. Ele está sempre pronto e disposto e desejoso de ocupar os espaços do nosso interior. Mas cabe a nós nos rendermos a Ele, nos oferecemos a Ele. Aqui mesmo, essa semana, tenho acordado todo dia um pouco mais cedo para orar. Os momentos de crise fazem isso com a gente, e são os melhores momentos, porque são os momentos que a gente descobre coisas em Deus. Deveríamos nos esforçar assim, sem a necessidade de uma crise, mas infelizmente somos maus, amém? Somos fracos, somos carnais, e as crises são necessárias para nos levar a esse lugar. E até era uma palavra que eu ia pregar aqui, talvez eu pregue outro dia, mas o Senhor me levou, foi dizendo, me chamando de Marta, na verdade. Falou: vocês estão preocupados com muitas coisas, mas uma só é necessária. E eu vi um pouco a igreja nisso, querendo fazer tanta coisa. Vamos trabalhar, evangelismo, casais, homens, quer fazer, vocês já trabalham bastante. Essa igreja aqui trabalha, acho que uma igreja com 2.000 membros não faz tanta coisa igual vocês fazem. São trabalhadores até umas horas. A gente faz muito, amados, que precisa o povo se envolver, já que naquilo que tem nessa casa, amém? Tem ferramentas poderosas aqui. E o que ele está falando, uma coisa só é necessária. O que nós temos que fazer é buscar o Senhor, é sentar do lado do pezinho dele lá, para ouvir o que ele tem para falar. Isso para mim foi tão precioso, porque eu falei: eu estou no lugar certo. Então ele falou: é isso mesmo, é aqui que eu te quero, na minha presença. Amém, igreja? Uma coisa só nos importa fazer. Não se alimenta das crises, as coisas estão à sua volta. Se alimenta da presença de Deus, recebe o sopro do Espírito, beba das suas águas. É isso que é importante para nós, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo. Lá em Êxodo 15, mais uma vez o Senhor se manifestando e se mostrando como o vento, como o sopro de Deus. Na verdade, 15 ele fala também. Deixa eu ver, coloca no 15, versículo 8 e 10. Mas acho que o texto em Êxodo 14 é mais interessante. Coloca para mim aqui, deixa eu ver. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma parede. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. É legal esse texto também. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo até ficar satisfeito. Com a espada na mão, eu
os destruirei. Mas sopraste o teu vento e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Não, desculpa, obrigado. Vamos para o 14, versículo 10. O povo de Israel está saindo do Egito. Veio a 10ª praga, praga dos primogênitos. Agora Faraó e a própria nação egípcia toca o povo de lá, inclusive enche eles de despojos. E agora eles estão encurralados, com medo, com muitas dúvidas, inclusive pressionando, criticando Moisés. E Deus mais uma vez mostra a sua presença poderosa com o vento, abrindo o mar vermelho. O povo passa ali, amém, com os pés a seco. Depois com o mesmo vento ele fecha, mostrando que ele se manifesta em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos trazendo livramento de situações impossíveis. Quando você não encontra a saída, amados, é o Espírito Santo que... Por quê? Porque o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Ele conhece aquilo que eu e você não conhecemos. Ele tem acesso ao coração e à mente do próprio Deus, aquilo que para nós é limitado, estamos ausentes disso. Mas vamos ao texto, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14, verso 10. Ao aproximar-se de Faraó, ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito. Olha como o pessoal era desaforado. Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, que os israelitas atravessarão o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado na derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Era o povo marchando e o exército os perseguindo, amém? E o anjo e a nuvem entre o povo e o exército do Egito. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte ruar, um forte vento oriental que soprou. Toda aquela noite as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água. Aqui acabam as versões de que era uma maré baixando, enfim, uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aí, até aqui tá bom. Amados, eu não sei se existe uma coisa mais bonita do que o agir do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus.
Então Ele sabe e conhece tudo aquilo que eu e você desejamos conhecer, ou até aquilo que nós nem desejamos conhecer. E por que não desejamos? Porque somos limitados. Há tantas coisas em Deus que nos faltam, mas que são abundantes no Senhor, que muitas vezes nós ficamos aquém daquilo que podemos viver, simplesmente por falta de conhecimento. Por isso que Ele diz: o meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. Ora, a limitação do povo, os que estão falando ali são líderes do povo. Quando eles olham para o desafio de um exército vindo, mesmo depois de tudo que eles já tinham provado, mesmo depois das 10 pragas, mesmo depois de toda a maneira imponente como o Senhor mostrou o seu poder sobre aquele povo, a forma como Ele estava interessado em libertá-los, quando mais um desafio aparece, eles ficam atemorizados. E eles começam a murmurar, começam a reclamar com Moisés, e eles chegam a concluir: por que você nos deixou? Nós não tínhamos dito para você, nos deixe ser escravos. Seremos escravos. Tudo bem que a gente está olhando para algo que aconteceu, amados, há milhares de anos atrás, mas a mentalidade humana não mudou. Muitos de nós nos conformamos com uma condição tão limitada, e o Senhor está nos provocando, às vezes, para chegarmos num lugar mais alto, para irmos para um lugar de liberdade, para habitarmos na sua presença, para atravessarmos, seja o deserto ou o mar, o que for, mas aonde Ele irá nos conduzir, e nós ficamos assustados. Assustado com o barulho do inimigo, assustado com aquilo que ele vem para nos atemorizar, para nos intimidar, para nos paralisar, e muita gente fica paralisada. Muitos não querem avançar, não querem enfrentar os desafios. E quando eu falo com a ajuda do Espírito Santo, eu não vejo algo mais bonito, porque Ele insiste em nós. Ele não desiste de nós. Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele mesmo começou. E por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que as coisas que você vai provar, aquilo que você vai conhecer, isso vai ser tão bom para você, mas vai ser impossível sem que a tua mente seja renovada, sem que não existe uma metanoia, sem que a gente não consiga nos conectar a Deus de tal forma a sermos transformados, a não ter uma mentalidade que está alinhada com a mentalidade desse mundo, mas ela precisa ser transformada para que ela seja capaz de experimentar e comprovar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agora, como, igreja, temos uma mente transformada? Essa vida aqui era difícil. As dificuldades, elas se impõem, elas não avisam. De repente a tua vida está tudo em ordem num dia e no outro já não está mais. Uma notícia ruim chega, uma situação difícil se impõe, e você vai ter que dar um jeito de enfrentar. E nós vamos ficando muitas vezes com o coração endurecido, vamos ficando cheios de dúvidas e de temores, vamos tendo dificuldades na nossa mente de conseguir se lançar em novos desafios. Amados, creia no Senhor, o seu Deus, se submeta ao vento do teu Espírito Santo, porque Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou que você iria. Porque assim é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o vento sopra e ele vai. Não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são levados pelo vento do Espírito. Amém, amados? E como viver isso sem aceitar os desafios do Senhor? Como viver isso sem crer? Além daquilo que nos atemoriza, daquilo que nos assusta. Moisés, ele surge aqui, ele diz para eles: não tenham medo, fiquem firmes. Talvez essa seja uma palavra para muitos de nós hoje aqui. Ela é uma palavra para mim: fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhes trará, porque nunca mais você verá esses egípcios. Por que isso? Porque Moisés era bom na guerra, porque o exército, que agora eles eram bons, as pessoas eram escravas. Eram quantas gerações? 400 anos escravizados. Não tinham uma história de guerra, não tinham uma cultura de luta. Mas ele diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Feche teus olhos por um instante, curva a tua cabeça.